Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha esposa e minha enteada queriam se mudar para a casa do ex dela, mas eu me recusei porque não me sentia confortável com a ideia. Então, elas me deixaram por semanas. Agora elas voltaram, mas é tarde demais. Olá a todos. Minha esposa, vamos chamá-la de Alison, e minha enteada Hannah, estão morando comigo há 3 anos. Alison tem 42 anos e eu, 46. Começamos a namorar há 5 anos e nos casamos há 2. Hannah tem 16 anos, e Alison tem a custódia total de sua filha desde que se divorciou, o que foi há 12 anos. Alison e o ex eram namorados do ensino médio e se casaram logo que se formaram na faculdade. Mas, segundo o que Alison me contou, as coisas simplesmente não estavam destinadas a dar certo entre eles. Seu ex era muito ambicioso e, após o casamento, começou a não valorizar mais Alison e raramente passava tempo em casa. Ela tentou aconselhamento matrimonial, mas isso não mudou nada, e eles acabaram se divorciando. Então, após 6 anos de casamento, ela decidiu pôr fim à relação e também exigiu a custódia total da filha, porque não achava que ele seria capaz de criá-la sozinho quando ela não estivesse com ele. E ela estava certa, então ele não contestou e se conformou em visitá-la nos fins de semana. Cerca de 3 anos após o divórcio, Alison decidiu se mudar em busca de melhores oportunidades, e foi assim que ela acabou comigo. Ela conseguiu um emprego aqui, onde eu moro, e fica a apenas 6 horas de carro de sua cidade natal, então ela pode visitar seus pais sempre que quiser, e o ex pode vir ver a filha nos fins de semana também. Sua decisão de se mudar não foi bem recebida pelo ex, porque, naturalmente, isso dificultaria ainda mais para ele ver a filha. A relação deles se tornou ainda mais amarga depois que ela se mudou para cá. O último prego no caixão foi quando ela se casou comigo, e depois disso, ele praticamente não teve mais nada a ver com ela, a menos que fosse para falar sobre Hannah. Então, não foi surpreendente que ele não tivesse deixado nada para ela no testamento, mas apenas para Hannah. Alison e eu já esperávamos isso, já que a relação deles não estava boa no final. Quando o ex foi diagnosticado com problemas cardíacos pela primeira vez, ela tentou fazer as pazes e estar presente para ele, mas ele rejeitou suas tentativas de serem amigos, então ela não insistiu mais, pois era muito óbvio que ele não a queria em sua vida. Assim, mantivemos distância dele nos estágios finais. Mas, depois de recebermos a notícia de que ele havia deixado a casa para Hannah, ela e Alison começaram a comemorar, o que não fazia muito sentido para mim, porque já tínhamos onde morar, e era minha casa aqui. A casa que o ex dela deixou ficava na cidade natal deles, e elas estavam falando em se mudar para lá, o que não era algo com o qual eu me sentia confortável, e deixei isso claro para elas, o que deu início a toda essa briga. No dia em que descobriram pelo advogado que Hannah teria posse da casa quando completasse 18 anos, ela e a mãe começaram imediatamente a planejar o futuro e a falar sobre o que fariam com a casa e como iriam reformá-la. Elas receberam várias fotos do advogado, e eu pude ver que a casa era muito maior do que a que estávamos morando atualmente, mas essa casa é minha, e toda a minha vida está aqui. Então, antes que pudessem deixar a imaginação delas correr solta, decidi acabar com a ilusão e disse a elas que não estava confortável com a ideia de me mudar para essa nova casa e deixar tudo para trás. Isso as surpreendeu um pouco, não sei porquê, pois deveriam ter previsto isso. Alison tentou me convencer a vender a casa e me mudar com elas para a cidade natal, porque nos últimos anos ela estava morando aqui e sentia muita falta da família e dos velhos amigos. Ela passou tantos anos comigo que achava que agora era minha vez de fazer alguns sacrifícios por ela e me mudar com elas. Achei que era um pouco injusto ela fazer essa comparação, porque quando ela se mudou para cá, nem sabia que iria me conhecer. Ela se mudou para cá por ela mesma, não por mim, e mencionei isso, mas ela apenas ficou irritada comigo. Ela e Hannah praticamente já haviam decidido que queriam se mudar, e como já haviam tomado essa decisão, não queriam me ouvir, apenas queriam me convencer a me mudar com elas. Discutimos por alguns dias, mas, eventualmente, elas apenas me disseram que iam ver a casa e morar lá por alguns dias para testar tudo. Se eu quisesse ir, seria bem-vindo, mas se não, elas também não me esperariam. Depois de dizer isso, elas foram embora, e isso me magoou muito, porque senti que me abandonaram apenas porque eu não queria me mudar para aquela casa. Para ser honesto, uma das principais razões pelas quais eu não me sentia confortável em me mudar para lá era porque aquela casa costumava ser a antiga casa de Alison e do ex-marido quando eles moravam juntos. Aparentemente, ele a havia recomprado há alguns anos, quando teve dinheiro,
e, embora não tivesse morado nela, a possuía, provavelmente por razões sentimentais. Eu me sentiria como um intruso se morasse lá. E, o mais importante, toda a minha família e amigos moram aqui, e eu não queria deixá-los para trás. Meu negócio também está aqui, então seria um grande transtorno para mim deixar tudo para trás. Alguns dias depois de serem informadas sobre a casa, Alison e Hannah arrumaram algumas coisas e partiram sem mim. Quando eu disse a elas que não estava interessado em ver a casa, fiquei muito chateado, mas me esforcei ao máximo para que elas não percebessem, porque não achava que se importariam. Não foi até depois que elas partiram que finalmente me permiti desmoronar. Depois, conversei com meus pais sobre o que havia acontecido, e nem eles tinham uma solução para me oferecer. Disseram que estariam fora apenas por alguns dias, mas quase 2 semanas se passaram e não tive notícias delas. Não apenas me deixaram, mas praticamente pararam de falar comigo depois da nossa briga, e isso foi o que realmente me destruiu. Achei que, quando voltassem da viagem, eu conversaria com Alison e tentaria resolver as coisas com ela, mas depois de quase 10 dias sem contato, comecei a repensar minha decisão. No 12º dia, finalmente entrei em contato com meu advogado e disse que talvez fosse hora de redigir os papéis do divórcio, porque não conseguia pensar em outra saída. Felizmente, meu advogado é um velho amigo meu, e ele me disse para pelo menos falar com Alison quando ela voltasse ou ligar para ela antes de entrar com o pedido de divórcio. Então, decidi esperar ela voltar, para que pudéssemos, ao menos, conversar e dar uma última chance ao nosso relacionamento antes de desistir dele. 2 dias depois disso, ela finalmente voltou com Hannah à noite, e as duas pareciam muito cansadas. Eu as deixei entrar e permiti que falassem comigo, esperando que talvez estivessem aqui para se desculpar por tudo o que aconteceu. Mas, em vez disso, Alison apenas me disse que decidiram colocar a ideia de se mudar para aquela casa em espera por enquanto, porque havia muito trabalho a ser feito. E que as fotos que o advogado havia mostrado a elas eram definitivamente de muito tempo atrás, porque, quando viram a casa pessoalmente, não era nada daquilo. Durante alguns minutos, elas continuaram falando sobre a casa e nada mais. E quanto mais falavam sobre si mesmas, pior eu me sentia, porque, como um tolo, as deixei entrar esperando uma desculpa, ou pelo menos esperava que reconhecessem que haviam cometido um erro. Aparentemente, a casa estava em péssimas condições. Nenhuma das comodidades estava funcionando, havia muitos morcegos e excrementos de pássaros por todo o chão, vários ratos e outros animais haviam feito da casa o seu lar, e, pior ainda, parecia haver um sério problema de cupins. Tudo estava muito sujo, e era muito óbvio que ninguém estava cuidando da casa na ausência do proprietário, seu ex. Isso foi parte da razão pela qual elas não podiam se mudar imediatamente. E, mesmo durante as 2 semanas que passaram lá, tiveram que morar com os pais de Alison. A única razão pela qual não voltaram na primeira noite foi porque estavam conversando com o advogado e tentando descobrir se poderiam obter a posse da casa antes. Infelizmente, não havia nenhuma cláusula para isso no testamento, e, até então, o advogado cuidaria do fundo para ela. E só depois que Hannah completasse 18 anos é que ela obteria legalmente a posse da casa e, então, poderia se mudar quando quisesse. Durante 2 semanas, as discussões estavam ocorrendo entre Alison e o advogado, porque ela queria se mudar o mais rápido possível, de preferência até o final deste ano. Mas isso foi há apenas alguns meses, e, até agora, até mesmo o testamento ainda estava em processo de validação, e foi por isso que decidiram voltar para casa, porque, claramente, não era o momento certo para se mudarem. Depois que elas me explicaram tudo isso, eu disse a Alison que era bom que ela finalmente tivesse um lugar para morar, porque, a partir de agora, eu não estava mais interessado em morar com ela. Eu disse a ela que havia sido muito cruel e desrespeitosa comigo e com meus sentimentos, e ela nem se deu ao trabalho de se desculpar por nada disso, então eu queria que ela fosse embora. Ela ficou chocada quando eu disse isso, e pediu para Hannah ir para o quarto para que pudéssemos conversar em particular. Quando ficamos sozinhos, eu disse a ela que só as havia deixado entrar porque esperava que se desculpassem. Ainda poderia desculpar Hannah, porque ela ainda é uma criança, mas Alison é uma mulher adulta e sabia o que estava fazendo. A única razão pela qual se deu ao trabalho de voltar para mim foi porque a casa não era habitável no momento. Se a casa estivesse em boas condições, ela não teria se incomodado em voltar para mim, e provavelmente estaríamos nos divorciando agora, porque eu não mudaria de ideia sobre nos mudarmos, e, pelo que parecia, era bastante evidente que ela também não mudaria. Então, tendo isso em mente,
Pensei que seria melhor nos separarmos agora, em vez de esperar pelo futuro e nos separarmos eventualmente. Ela começou a gritar comigo imediatamente quando eu disse isso e me disse que eu estava sendo irracional e estúpido. Disse que eu era o único que queria o divórcio e estava pronto para desistir do nosso casamento e relacionamento por algo tão insignificante, e isso significava que eu era o único que não estava levando nossa relação a sério. Mais uma vez, ela mencionou como havia passado tantos anos morando comigo perto da minha família e amigos, e o mínimo que poderia esperar de mim era que passasse algum tempo em sua cidade natal, com sua família e amigos, para que ela pudesse estar perto deles. Mas eu a decepcionei, e isso foi muito egoísta da minha parte. E agora, por que se recusavam a pedir desculpas por algo que nem sequer era culpa delas? Eu estava ameaçando deixá-la e expulsá-la. Tentei argumentar com ela, mas ela não queria ouvir nada e apenas continuou gritando comigo. Me chamou de ser humano horrível por não entender seus sentimentos, e depois, fingir que ela era vilã aqui. Até disse que eu era um chorão, porque, se eu não conseguia ser homem o suficiente para estar lá para minha esposa e filha, então isso é o que eu merecia ser chamado. Por fim, ela me disse que, se eu realmente quisesse que ela e Hannah saíssem da minha vida, elas iriam com prazer. Mas ela apenas queria que eu soubesse que o modo como eu estava me comportando era realmente covarde e egoísta. Egoísta porque, é claro, recusei-me a me mudar para sua cidade natal com ela, mesmo que ela tenha ficado aqui na minha cidade por muito tempo. Mas não acho que isso seja a mesma coisa. E covarde porque, aparentemente, ela acredita que eu deveria estar lá para ela e Hannah, mas estava tão preso aos meus próprios sentimentos que nem me importava com os delas. E só porque não conseguia lidar com o fato de que elas tinham opiniões diferentes, estava tentando fazê-las parecer as vilãs e a mim mesmo como a vítima. Ela já tinha sua mochila quando voltou, então tudo o que teve que fazer foi pegar Hannah, e então as duas foram embora. Não tive coragem de entrar em contato com elas depois disso, mas sei que estão ficando com uma amiga dela agora. A amiga me contatou para me informar que elas estavam lá e que ambas estavam realmente irritadas comigo. Então, se eu quisesse consertar as coisas, seria melhor fazer isso rapidamente. Já se passaram 2 dias desde então, e eu não consegui fazer nada rapidamente, porque simplesmente não sei o que fazer também. Não sei se estou sendo irracional por querer deixar minha esposa, porque agora ela quer se mudar de volta para sua cidade natal. Atualização 1. Ok, eu li os comentários e muito obrigado a todos que tiraram um tempo para deixar um comentário e me dar alguns conselhos. Depois de ler esses comentários, decidi que iria tirar mais um tempo para pensar no que realmente queria fazer, porque tudo o que disse na minha postagem anterior era verdade. Se a casa estivesse em melhores condições e eles tivessem resolvido algo legalmente, não acho que Alison e Hannah teriam voltado para mim. E isso é o que realmente tem me incomodado. O fato de que elas não teriam voltado para mim se as coisas tivessem sido perfeitas em outro lugar. Não quero ser uma opção de reserva para elas, se isso fizer sentido. E, obviamente, não estou culpando Hannah. Ela é apenas uma criança. Eu a vi crescer nos últimos anos, e ela ainda tem muito para amadurecer, então não estou bravo com ela de forma alguma. Mas com Alison, é uma história diferente. Ela é uma mulher adulta, e agora realmente não sei o que pensar dela. Ela acha que estou culpando-a e a transformando na vilã, mas acho que ela está fazendo o mesmo comigo. E sinto que ela está me manipulando para acreditar que eu sou o vilão aqui. Ela tem invalidado constantemente meus sentimentos, e o fato de que ela me chamou de chorão, egoísta e covarde, entre outras coisas, tem sido muito difícil de lidar sozinho. Eu realmente não entendo como lidar com a situação, e sinto pena de todos nós agora, porque nos últimos anos éramos uma família feliz, mas agora sinto que essa família está se desmoronando. Não é como se eu quisesse que isso acontecesse, mas também não é como se eu tivesse uma escolha. Ela me desrespeitou, e se ela voltar e genuinamente se desculpar comigo por tudo, estou pronto para fazer isso funcionar. Eu realmente a amo e genuinamente me importo com ela, e faria qualquer coisa para colocar esse relacionamento de volta nos trilhos. Mas ela tem que tomar a iniciativa e, pelo menos, tentar me mostrar que ainda se importa também. Pelo que parece, realmente não sinto isso. Assim como aconteceu quando ela foi embora inicialmente, ela não me contatou de forma alguma e está fingindo que eu nem existo. A última mensagem que tenho dela é de mais de 2 semanas atrás, antes de tudo isso começar, e depois disso, nem ela nem Hannah falaram comigo. Então, já não sei mais o que fazer. Quero que isso funcione, mas ela também tem que querer o mesmo. Até lá, vamos ficar presos aqui.
Atualização 2. Já se passou uma semana desde minha última atualização, e esta tarde Alison e Hannah voltaram novamente. Mais uma vez, fui ingênuo o suficiente para esperar que talvez elas estivessem aqui para consertar as coisas comigo. Mas, quando abri a porta, Alison me disse que elas estavam aqui apenas para empacotar as coisas restantes que deixaram aqui. Elas até trouxeram uma caminhonete e um amigo para ajudá-las, então soube que estavam falando sério. Fiquei muito chateado porque continuei esperando que Alison falasse comigo, pelo menos me desse um sinal de que talvez as coisas não fossem tão ruins quanto pensávamos e que ainda poderíamos consertar nosso casamento. Mas, em vez disso, ela estava pronta para desistir tão facilmente. Então, decidi falar com ela em particular e disse que estava muito desapontado com a forma como ela estava lidando com as coisas. Passamos vários anos juntos, e pensei que éramos mais fortes do que isso. Não conseguia entender o comportamento dela. Ela parecia muito resignada quando me falou, e disse que também estava cansada de brigar comigo. Não era como se ela ficasse feliz em me deixar assim, mas ela também acreditava que eu lhe devia um pedido de desculpas. Sabia que, se tentasse discutir com ela sobre isso, ficaríamos presos no mesmo ciclo e acabaríamos falando em círculos, porque ela acreditava que eu lhe devia um pedido de desculpas por não estar lá para ela, e eu acreditava o mesmo, mas para ela. Então, em vez de seguir por esse caminho de novo, disse a ela que o que havia acontecido já estava feito, e a única coisa que poderíamos fazer era, pelo menos, tentar seguir em frente. Mas devíamos isso um ao outro, dar ao nosso relacionamento outra chance, e uma chance real de luta. Achei que ela ia concordar, mas, em vez disso, me disse que estava muito desapontada com o fato de as coisas terem terminado assim. Mas, depois de tudo o que aconteceu, ela não acreditava que dar outra chance ao nosso relacionamento daria certo, porque, em última análise, ela queria voltar para sua cidade natal e estar com sua família e amigos. Ela estava cansada de viver aqui, e, em alguns meses, planejava voltar. Então, não era apenas sobre a casa. Ela realmente planejava voltar, e a casa foi apenas um catalisador para sua decisão. Devo admitir que isso me pegou de surpresa, porque realmente assumi que tudo se tratava da casa e não do desejo de voltar. Não podia prometer nada a ela também, porque não sabia se estava pronto para me mudar para a cidade natal dela, e não sabia se algum dia estaria pronto para isso. Então, quando ela me disse que essa era a verdadeira razão pela qual não se deu ao trabalho de me procurar nas últimas semanas, porque ficar com os pais dela por essas 2 semanas a fez sentir que estava perdendo muito tempo com eles, e ela queria estar mais perto deles. E ela sabia que eu não iria querer me mudar de volta com ela. Ela brigou comigo, tentou me odiar, mas não conseguiu fazer isso porque sabia que, mesmo assim, eu tinha razão. Para ser honesto, eu realmente acreditava que ela queria voltar por causa da casa, e que era apenas uma fase, mas ouvi-la confessar que realmente queria voltar porque queria estar perto de tudo que conhecia me fez sentir que talvez eu a tivesse entendido mal, e que não era apenas uma decisão impulsiva. Realmente acreditei que acabaríamos brigando de novo, mas quando ela me falou sobre isso, realmente tentei entender de onde ela vinha, porque também estava cansado de brigar com ela. E não achava que houvesse sentido em discutir com ela repetidamente. Isso só iria machucar ambos. Ela até me perguntou se eu estaria disposto a considerar voltar com ela, e eu disse que precisaria de um tempo para pensar sobre isso, porque, até agora, estava sob a impressão de que talvez pudesse convencê-la a não fazer isso, mas, obviamente, esse não era o caso. Quando disse isso, ela me disse que entendia, e que eu era livre para tomar todo o tempo de que precisava, mas, eventualmente, teríamos que decidir o que queríamos fazer. Então, ela voltou a empacotar, e tudo o que pude fazer foi sentar em silêncio e tentar processar o que estava acontecendo. Mesmo quando estava saindo, ela me disse que eu ainda tinha tempo para pensar sobre o que queria, mas que ela não ia mudar de ideia, e, se eu não conseguisse lidar com isso, ela estaria bem com isso também. Foi muita coisa para processar hoje, e me peguei desejando não ter aberto a porta para deixá-las entrar, porque, de outra forma, não teria descoberto nada disso. E acho que estar bravo com ela era muito mais fácil do que tentar entender e lidar com essa situação. Mas, de qualquer forma, agora que sei o que está acontecendo com certeza, tenho que pensar no que eu quero, e tenho que pensar quais são as minhas prioridades. Isso tem mexido muito com minha cabeça, mas sei que, eventualmente, terei que tomar uma decisão, e será difícil, não importa o que eu decida. Eu serei o único a ter que fazer alguns sacrifícios, e, independentemente do que eu sacrifique, ainda vai me machucar.
Então, é desnecessário dizer que estou em uma situação muito complicada agora, e minha posição não é fácil, já que toda a minha família, meus amigos e até meu trabalho estão aqui. Sei que estou divagando, mas, honestamente, já não sei o que pensar desta situação. Atualização 3. Depois de pensar em tudo durante 3 semanas, finalmente entrei em contato com Alison e disse que não me mudaria para sua cidade natal com ela. Não foi uma decisão fácil para mim de forma alguma, mas tive que fazer o que era melhor para mim. E, como disse na minha última atualização, todos os meus amigos, toda a minha família e até o meu trabalho estão aqui, e não posso sacrificar tudo. Mesmo se eu tentasse voltar todo fim de semana para cá, ainda não conseguia pensar em uma maneira de fazer isso funcionar com meu negócio. Dediquei uma grande parte da minha vida para construir este negócio do zero. Tenho muitos funcionários que dependem de mim, então não posso simplesmente entregar isso para outra pessoa, não posso vender para alguém e me mudar. Então, com o coração pesado, tive que decidir não continuar casado com Alison, porque ela merece a liberdade de viver sua vida da maneira que quiser, e eu também. Quando falei com ela sobre minha decisão, após 3 semanas sem contato, ela parecia desapontada, mas não discutiu comigo. Ela me disse que entendia e que me desejava tudo de melhor para o futuro, mas esperava que eu a perdoasse e entendesse de onde ela estava vindo. E realmente entendo. Não deve ter sido fácil para ela viver longe da família por tanto tempo. Mas a única razão pela qual ela havia deixado sua cidade natal em primeiro lugar era porque queria construir uma vida para si mesma, longe de tudo o que conhecia, longe de sua zona de conforto. Ela queria independência e liberdade, e já havia conseguido isso. Mas agora, ambos estávamos em uma idade em que queríamos conforto, e era natural que ela quisesse voltar para sua zona de conforto. Conversamos sobre isso e decidimos que iríamos pedir o divórcio de forma amigável e terminar esse casamento de maneira amigável. Mas, antes disso, tínhamos que pensar no que queríamos arranjar para Hannah, porque, aparentemente, ela estava muito chateada por ter que me deixar para trás. Até agora, Alison havia dito a ela para não me contatar, porque não tinha certeza sobre o que eu queria. Mas agora ela me perguntou, e eu disse que adoraria ter a custódia parcial ou, pelo menos, direitos de visita, porque Hannah é alguém que vi crescer nos últimos anos, e realmente gostaria de tê-la em minha vida. Com Alison, não posso fazer nada mais no momento, mas não quero deixar Hannah também, já que estou bastante apegado a ela e a considero como minha própria filha. Não entrei em contato com ela até agora, porque não achei que seria apropriado sem falar com Alison primeiro. Mas agora que ambos estamos na mesma página, vamos pensar no que fazer. E, antes disso, finalmente vou encontrar Hannah depois de muito tempo. Atualização 4. Acabei de voltar depois de encontrar Hannah e Alison, e meu coração está cheio agora. Publiquei minha última atualização há 3 dias, e, desde então, estava apenas tentando me concentrar e processar o fato de que eu iria me divorciar, e que Alison não faria mais parte da minha vida. Pensei que havia aceitado isso, mas, quanto mais pensava, mais me arrependia. Acho que falar com ela sobre isso tornou tudo muito real, mas não podia voltar atrás na minha palavra, então tive que me preparar mentalmente para vê-la. Mas, no segundo em que entrei no apartamento da amiga dela, onde ela estava ficando, meio que desmoronei, e ela também. E percebi que essa era a razão pela qual estávamos nos mantendo afastados um do outro, porque sabíamos que, no segundo em que nos víssemos, não conseguiríamos nos segurar. Porque, por mais que eu quisesse ressentir-me com ela, não conseguia, porque ainda a amava, e acho que ela também me amava, porque, assim que nos vimos, acabamos chorando e nos abraçando, pois havia passado tanto tempo desde a última vez que nos encontramos. Ela me disse instantaneamente que tinha decidido voltar para sua cidade natal, para ficar mais perto de seus amigos e familiares e de sua antiga vida, mas agora já não tinha tanta certeza. Fiquei muito feliz em ouvir isso, porque finalmente estávamos na mesma página, e ela havia tomado a iniciativa de me dizer isso. Depois de muitas lágrimas, abraços e reconciliações, decidimos que iríamos colocar todos os nossos planos em pausa e tentar a terapia de casal. Se ainda houvesse uma chance de resolvermos nossas diferenças e fazer esse casamento funcionar, eu queria aproveitar essa chance. Na verdade, só tinha ido encontrar Hannah, mas estou feliz por ter conseguido resolver as coisas com Alison também. Ela ainda está ficando com a amiga, mas estará pronta para voltar amanhã, e mal posso esperar para ela voltar. Hannah, obviamente, está muito feliz por não estarmos nos separando e decidiu dar uma segunda chance ao nosso casamento.
Mas, claro, não podemos ignorar o fato de que tudo isso surgiu do fato de que Alison estava se sentindo muito distante de sua família. Então, decidimos que vamos tentar vê-los todos os fins de semana e não uma vez a cada 2 meses. Não vamos arranjar desculpas para nós mesmos, e, mesmo estando muito ocupados com o trabalho e outras coisas, precisamos reservar tempo para as pessoas que amamos, e essa é uma lição que tivemos que aprender da maneira mais difícil. De qualquer forma, estou muito feliz por tentarmos fazer isso funcionar, porque realmente a amo, e é muito reconfortante para mim saber que é o mesmo para ela também. Com sorte, a terapia vai fazer tudo melhorar. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Eu não fui convidada para o casamento da minha filha porque eu não era boa o suficiente, então eu expus seus sogros online. Agora o negócio deles está sofrendo, e o casamento foi cancelado. Oi a todos! Eu, mulher de 50 anos, tenho uma filha de 26 anos chamada Megan, que supostamente se casaria com seu noivo Reggie em algumas semanas. Infelizmente para mim, Reggie vem de uma família muito influente, e eles acreditam que eu não pertenço ao casamento deles. E é por isso que até minha filha se voltou contra mim. Eu criei Megan completamente sozinha desde que ela tinha cerca de 10 anos, porque meu marido morreu em um acidente de trânsito. Eu tive alguns relacionamentos nos últimos 16 anos após a morte do meu marido, mas meu principal objetivo sempre foi garantir que Megan tivesse o melhor de tudo e que eu pudesse dar a ela a vida que meu marido teria desejado. Eu pensava que tinha feito um bom trabalho criando-a sozinha, mas agora já não estou tão confiante quanto a isso. Há alguns dias ela veio à minha casa e me disse que havia tido uma discussão com a família, e todos achavam que seria melhor se eu não fosse ao casamento. Reggie vem de uma família de negócios bastante rica, e eles possuem uma das maiores agências de relações públicas do país. Então, naturalmente, eles estão em negócios com muitos nomes influentes da indústria. Quando ela me visitou, Megan me disse que depois de falar com seu noivo e sua família, todos acharam que eu simplesmente não me encaixaria com o resto deles. E não só seria desconfortável para todos os outros, mas principalmente seria desconfortável para mim. Então, tendo isso em mente, eles decidiram que fariam uma cerimônia privada só para a família mais tarde, mas neste casamento, onde todos foram convidados, eu não estaria presente, já que alguém como eu simplesmente não se encaixaria no casamento real. Eu nem consegui entender o que isso supostamente significava, porque não sou um gorila incivilizado que não sabe como se comportar em público e vai envergonhá-los. Então, eu sabia que isso tinha a ver com minha situação financeira. Acho que os pais de Reggie provavelmente queriam que ele se casasse com alguém que pertencesse à mesma faixa de impostos e já estavam bastante desapontados por ele ter escolhido Megan, já que ela definitivamente não pertencia ao mesmo tipo de ambiente financeiro. Eles de alguma forma se conformaram com isso, mas acho que simplesmente não estavam prontos para aceitar que também se tornariam parentes meus após o casamento. Eu deveria ter adivinhado que isso iria acontecer desde o começo. Eu disse à minha filha que talvez eu não estivesse tão bem financeiramente quanto eles, mas fiz o melhor com a minha situação e a criei completamente sozinha, então eu diria que sou tão boa quanto eles. E mesmo que eu não tenha uma grande empresa própria, estou satisfeita com o que tenho. Eu fui corretora de imóveis durante a maior parte da minha vida e ganhei uma quantia decente de dinheiro ao longo dos anos, e ainda tenho alguns bons anos pela frente, então não tenho intenção de parar. Então ela deveria deixar isso claro para eles, caso isso os envergonhe. Eu disse a Megan que sou uma pessoa trabalhadora, e pude ver que ela, seu noivo e a família dele não tinham respeito por mim só porque eu não ganhava tanto quanto eles. E de repente, só porque eu não era tão rica quanto seu noivo e sua família, até minha própria filha se recusou a reconhecer minha existência em seu casamento. Eu fiquei com o coração partido, mas não ia perder minha dignidade, então eu disse a ela que não iria ao casamento se era isso que ela queria. Ela tentou falar comigo depois disso e me explicar que isso não era algo pessoal, mas eu não estava interessada em ouvi-la e pedi para ela ir embora, porque simplesmente não queria mais falar com ela. Ficou muito claro para mim que nos últimos 3 anos em que Megan esteve namorando o Reggie, ela foi completamente doutrinada por ele e sua família, e agora ela acreditava que o dinheiro era tudo. Eu estava muito desapontada com ela, então fiz algo que agora, em retrospectiva, não tenho certeza se foi a melhor decisão. No dia em que ela me visitou para me dizer que não seria convidada para o casamento, eu estava muito perturbada e não consegui fazer nada naquele dia. Mas no dia seguinte, quando acordei, decidi que algo precisava ser feito, e que esse tipo de desrespeito não poderia ficar sem resposta. Decidi ir online e postar sobre o que havia acontecido no Facebook. Eu não poupei nenhum detalhe, falei bastante abertamente sobre o que havia acontecido e sobre como me sentia nessa situação.
Naquela época, eu não achava que estava fazendo nada de errado, e ainda não acho que cometi um erro, mas talvez eu não devesse ter agido de maneira tão precipitada. De qualquer forma, depois que fiz a postagem, eu não esperava que algo realmente acontecesse, mas marquei Reggie e os membros da família dele na postagem. Agora, a família dele é bastante conhecida, então quando as pessoas viram aquela postagem, é claro que começaram a fofocar, porque ninguém esperava que eles agissem assim com a mãe da garota que o filho deles ia se casar. Depois de publicar, decidi continuar meu dia como de costume, e algumas horas depois, comecei a receber várias mensagens e chamadas telefônicas do futuro sogro de Meghan, que começou a implorar para que eu deletasse aquela postagem e desfizesse todo o dano que havia causado à reputação deles. Porque as pessoas começaram a enviar mensagens dizendo que estavam muito desapontadas com o comportamento deles e esperavam que eles não fossem tão elitistas. Eu só atendi uma de suas chamadas telefônicas, e antes que eu pudesse dizer algo, ele começou a implorar para que eu tirasse a postagem porque, como ele possui uma empresa de relações públicas, sua reputação era muito importante para ele, e toda a empresa dele desmoronaria se soubessem que ele havia tratado as pessoas dessa maneira. Mas depois de ouvi-lo, simplesmente não disse nada e desliguei. Ainda assim, ele continuou a me mandar mensagens. Algumas pessoas até disseram que não iriam ao casamento porque queriam mostrar seu apoio a mim. E quando abri o Facebook vi que havia muitos comentários, e realmente comentários de apoio de muitas pessoas que eu nem conhecia. Eu realmente não esperava uma reação como essa, e isso meio que validou meus sentimentos. Então, entrei em contato com o pai de Reggie e disse a ele que não iria deletar aquela postagem, porque ele e sua família tinham lavado o cérebro da minha filha e realmente me insultaram ao me dizer que eu não seria convidada para o casamento porque não acreditavam que eu pertencia a esse lugar. Então agora alguém como eu iria mostrar a eles o seu lugar. Depois disso, bloqueei os números pelos quais ele estava tentando me contatar, e eu não me senti mal por ele nem um pouco. Mas então Meghan me ligou, e ela estava chorando no outro lado da linha. Agora, não importa o quanto eu esteja com raiva dela, ainda sou sua mãe, e comecei a me sentir terrível por causa do quanto ela estava chorando violentamente. Pude perceber que ela estava realmente angustiada, e apesar de mim mesma, não consegui evitar tentar acalmá-la e consolá-la. Ela me disse que sabia que eu estava decepcionada com ela e que o que ela tinha feito não era a coisa certa, mas ela estava apenas em uma situação muito difícil com Reggie e sua família, e achava que eu entenderia. Ela deu a entender que talvez a família de Reggie tivesse insistido em não me convidar para a cerimônia, e é por isso que ela foi colocada em uma posição difícil. Mas ainda assim, sendo minha filha, eu esperava que ela lutasse por mim, e fiquei chateada por ela ter desistido tão facilmente de qualquer forma. Depois de um tempo, ela me disse que agora o que foi feito não pode ser desfeito, mas o mínimo que eu poderia fazer era, pelo menos, deletar aquela postagem, porque ela havia causado muitos problemas na família. E embora eu fosse a responsável por isso, todos estavam apontando o dedo para ela. Ela tentou argumentar comigo e me disse que esse jogo de poder eventualmente custaria seu relacionamento, e sendo sua mãe, certamente eu gostaria de perdoá-la por seus erros e não continuar descontando minha raiva nela, mesmo sabendo em que tipo de situação difícil ela estava. Naquele momento eu tive que tomar uma decisão, e decidi que não ia deletar aquela postagem, porque eu estava realmente magoada. Eu merecia contar meu lado da história para que Reggie e sua família soubessem que não podiam tratar as pessoas como lixo e sair impunes. Eu tentei explicar isso para minha filha, mas Meghan começou a chorar ainda mais e disse que estava exausta de ter que equilibrar tudo o tempo todo, porque de um lado, ela tinha Reggie e sua família, e do outro, ela me tinha. Obviamente, ela queria valorizar todos nós igualmente, mas não importava o quanto tentasse, simplesmente não funcionava, e ela estava cansada disso. Então, ela me disse que eu estava arruinando seu relacionamento só porque queria me vingar dos pais de Reggie. Depois, ela não teve mais nada a dizer e desligou. Agora eu me sinto muito mal e não tenho certeza se devo deletar aquela postagem ou não, então estou aqui para perguntar a vocês. Eu sou a má por ter feito uma postagem expondo a família do noivo da minha filha por ser elitista? Edit. Tudo bem, muitas pessoas parecem pensar que minha postagem original foi um pouco confusa e que não entendem exatamente porque os pais de Reggie não gostam de mim. Então, vou tentar ser o mais clara possível nesta edição e também tentar fornecer um pouco mais de contexto para que as pessoas possam chegar a uma conclusão. Basicamente, como os pais deles são bastante ricos e muito conscientes das classes sociais, eles nunca realmente gostaram de mim, porque eu não pertencia à mesma faixa de impostos. Só para esclarecer, como mencionei na minha postagem original, não é que eu não possa pagar por nada, mas levo uma vida como a maioria das pessoas normais. E acho que eles simplesmente não suportam o fato de que, apesar de estar significativamente abaixo deles em termos financeiros, ainda assim não os trato como se fossem algo especial.
Megan me contou que no início do relacionamento, os pais de Reggie nem gostavam dela e pensavam que ela era uma interesseira, mas eventualmente ela conseguiu quebrar o gelo com eles. Então, eu já tinha uma ideia bastante clara de que tipo de pessoas eles eram. No entanto, quando nos conhecemos pela primeira vez, tentei ser o mais cordial possível, e fui minha versão amigável de sempre. Mas acho que eles não gostaram disso, porque mais tarde Megan me disse que os pais de Reggie disseram a ele que eu era um pouco franca demais para o gosto deles e achavam que eu não tinha ideia de como me comportar entre pessoas da classe social deles. Achei que era um julgamento muito injusto, porque naquela época Megan e Reggie já estavam juntos há quase 2 anos, e eu achei que seria bom tentar ser amigável com eles. De qualquer forma, depois disso, percebi que eles provavelmente esperavam que eu os tratasse como realeza, e eu não estava disposta a fazer isso. Então, sempre que os via depois disso, tentava ser educada com eles, mas não falava muito se pudesse evitar. E assim, a relação entre mim e os pais de Reggie já estava bastante tensa. Por isso, na minha postagem original, eu disse que não estava surpresa e que deveria ter visto isso desde o início. Os pais de Reggie e eu sempre tivemos problemas, e embora eu sempre tenha tratado bem Reggie, não acho que posso dizer o mesmo dos sogros de Megan. Eles sempre foram um pouco frios com minha filha, e embora isso tenha sido no início e ela realmente queira que eu acredite que eles mudaram e aqueceram em relação a ela, eu me recuso a acreditar. Porque se realmente a tivessem aceitado, não teriam forçado ela a não convidar a própria mãe para o casamento. Atualização 1. Olá a todos, eu falei com Megan há alguns dias e disse a ela que não ia remover aquela postagem, pois não achava que fosse necessário. A postagem continuou no ar e os comentários continuaram chegando. Eu estava bastante satisfeita com o que estava acontecendo, porque aparentemente não era apenas eu quem havia sido tratada terrivelmente, mas até mesmo alguns ex-funcionários começaram a comentar sobre como foram tratados enquanto trabalhavam na empresa da família de Reggie. Então, de certa forma, acho que fiz algo bom ao expô-los por quem realmente são. E embora eu soubesse que Megan estava realmente chateada comigo e provavelmente não falaria comigo, decidi não ceder à pressão, porque até ela me havia decepcionado com suas ações. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque depois que o pai dela faleceu, éramos apenas nós duas contra o mundo, e ela era a única pessoa na minha vida que eu nunca pensei que perderia. Mas aqui estávamos, sem falar uma com a outra, e eu realmente não sabia o que fazer. Eu praticamente decidi que não ia falar com ela até que ela se desculpasse, mas eu não a bloqueei nem nada, porque queria manter aquela porta aberta. E na noite passada, Megan decidiu me enviar uma mensagem. Quando recebi a notificação, pensei que ela iria se desculpar, mas ela apenas me disse que ela e Reggie estavam considerando adiar o casamento até que toda essa situação se acalmasse, porque minha postagem havia causado um grande tumulto e a família dele não achava que casar agora seria uma boa decisão para sua imagem. Aparentemente, o pai de Reggie estava até planejando me processar, embora ele não tivesse uma base legal para isso, pois tecnicamente não era difamação, já que tudo o que eu disse realmente aconteceu. Eu não sabia o que responder, então apenas mandei uma mensagem de volta dizendo obrigada pelo aviso e deixei por isso mesmo. Então ela respondeu para perguntar se eu realmente não tinha nada a dizer sobre o fato de que ela e Reggie poderiam ter que adiar o casamento, algo que eles estavam esperando há meses por causa da minha postagem. Nesse ponto, comecei a ficar frustrada, porque sentia que Megan estava apenas pensando em si mesma e em Reggie, mas não em mim. E eu sei que neste ponto eu nem deveria me surpreender, mas ainda assim dói. Decidi ignorar aquela mensagem, mas ela me mandou outra mensagem, dizendo que precisava de uma resposta minha, porque depois de tudo o que havia acontecido, o mínimo que podíamos fazer era sermos honestas uma com a outra, porque eu devia isso a ela, já que eu era a razão pela qual o casamento dela e até o relacionamento dela estavam em risco. Aquela mensagem realmente me incomodou, porque mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela acreditava que eu era a culpada. Então escrevi uma mensagem no tom mais sarcástico possível, dizendo que realmente sentia muito que ela estivesse em tantos problemas por minha causa, já que eu deveria ter sabido que ela era uma marionete sem espinha dorsal de seu noivo e da família dele, e que obviamente não era culpa dela que eles a tivessem manipulado para não convidar a própria mãe para o casamento, a mesma mãe que a criou e sustentou sozinha. Obviamente era minha culpa que seu noivo e a família dele fossem pessoas terríveis e pensassem que eu estava abaixo deles, só porque eu era uma pessoa trabalhadora que havia construído uma carreira para mim mesma, em vez de simplesmente capitalizar toda a riqueza que minha família já havia deixado para mim, como os pais de Reggie fizeram. Obviamente era minha culpa que os avós dela fossem pessoas comuns e não magnatas dos negócios. Se fosse o caso, provavelmente eu teria sido convidada para o casamento. Infelizmente para ela, ela ficou presa com uma mãe comum, e essa era a raiz de todos os seus problemas.
Depois disso eu não queria mais ouvir falar dela, então silenciei suas mensagens e decidi que não ia falar com ela até que se desculpasse pessoalmente. Mesmo se ela fizesse isso, não tenho certeza se seremos capazes de voltar a ter um relacionamento normal, já que tudo isso é ridículo. Atualização 2. Desde que silenciei Megan há alguns dias e não estava respondendo às suas mensagens, Reggie decidiu me ligar hoje. Ele parecia muito chateado, mas eu tentei não me sentir mal por eles, porque quando realmente chegou a hora, nenhum dos dois me defendeu ou se posicionou a meu favor. E ele obviamente escolheu seus pais em vez de mim, então não havia razão para eu simpatizar com eles, mesmo naquela situação. Atendi a ligação porque ele me ligou umas 4 vezes antes de eu finalmente atender, e tentei ser o mais educada possível com ele. Ele começou dizendo que ele e Megan realmente sentiam muito por não terem conseguido convencer seus pais a me permitir estar presente no casamento, e o máximo que podiam fazer era se desculpar, mas eles não podiam voltar no tempo e mudar as coisas, então seria inútil eu manter aquela postagem no ar, porque agora toda a família estava fofocando sobre eles e estavam pensando em cancelar o casamento completamente. Ele me disse que eu sabia o quanto esse casamento significava para Megan, porque desde sua infância ela era louca por casamentos e sempre se vestia de noiva enquanto brincava. Mesmo até recentemente ela estava tão empolgada para se casar, mas agora nem tinha certeza se isso iria acontecer. A única solução para os problemas seria eu remover aquela postagem, e talvez, então, os pais dele tomariam a iniciativa de falar comigo pessoalmente e tentar resolver as coisas. Mas até eu remover a postagem, ninguém iria recuar. O pai dele até começou a falar com o advogado e me pediu para deletá-la, só pelo bem da minha filha. Mais uma vez foi muito difícil para mim, mas eu tive que dizer a ele que não iria fazer isso, porque isso havia chegado a um ponto em que se eu removesse aquela postagem, estaria admitindo que eu estava desistindo. Seria como admitir que eu ia deixar minha filha, ele e seus pais passarem por cima de mim sem consequências, e o pior de tudo, pareceria que eu estava recuando, e eu não estava disposta a fazer isso. Eu não me importava o quão mesquinho ou imaturo parecia, mas neste ponto, se os pais dele não se desculpassem comigo, eu não via razão para deletar a postagem. Reggie se alterou um pouco e me disse que já havia consequências suficientes por causa da postagem, e que agora era inútil mantê-la no ar. Ele disse que eu só estava mantendo-a por despeito e nada mais, e eu concordei com ele. Eu estava mantendo aquela postagem porque queria ensinar uma lição à família dele, e mesmo que eu já tivesse feito isso, não achava que significaria algo até que eles se desculpassem. Era muito pouco o que eu estava pedindo, e se ele nem conseguia fazer com que seus pais fizessem isso, talvez eles não o amassem tanto quanto ele pensava. Então, em vez de me pedir para fazer certas coisas por amor à minha filha, talvez ele devesse pedir a seus pais para fazerem isso por amor a ele. Acho que ele não esperava que eu virasse todo o argumento contra ele, então ele começou a tropeçar nas palavras e, eventualmente, recorreu à manipulação emocional. Ele me disse que sempre me considerou uma de suas figuras parentais desde que me conheceu, e até eu havia reconhecido que ele era como um filho para mim, então eu deveria pensar nele e na minha filha, e pensar em sua felicidade. Foi realmente irônico para mim que ele estivesse jogando todas essas cartas sem realmente pensar no que estava dizendo, porque se ele realmente me considerasse uma figura materna e a si mesmo como meu filho, então ele teria se posicionado contra seus pais quando disseram que não queriam que eu estivesse no casamento. Nem mesmo minha filha fez isso, muito menos ele. Então, se eu não podia nem esperar isso deles, era ridículo ele esperar tal coisa de mim. Eu disse a ele que não importava o que ele dissesse, neste ponto, eu não iria recuar, e eu ia garantir que recebesse o pedido de desculpas que merecia. Também disse a ele que em vez de perder tempo discutindo comigo e tentando me manipular, ele deveria estar conversando com seus pais porque, se isso realmente fosse para o tribunal, eles teriam muito mais problemas do que eu. Eu não tenho ex-funcionários descontentes querendo me prejudicar, mas eles têm, e eles definitivamente testemunhariam contra os pais deles se eu os abordasse. Isso significa que a empresa deles sofreria um golpe ainda maior do que já sofreu. Ele tentou me acusar de chantagem, mas eu só estava dando um aviso. Depois disso ele estava basicamente se agarrando a qualquer coisa, então eu desliguei e disse a ele que não queria mais ser contatada por ele, a menos que fosse para se desculpar sinceramente, não essas desculpas falsas em que só dizem desculpa, porque esperam que eu remova a postagem e faça as pazes com seus pais, só para que eles possam se casar. Atualização 3. Olá a todos! Já se passaram 3 semanas e eu ainda não removi a postagem. Desde que tive aquela última conversa com Reggie, nem ele nem Megan tentaram me contatar, e obviamente, seus pais não têm nada a ver comigo. Mas hoje percebi que Reggie e Megan postaram que deveriam se casar em 2 semanas, mas infelizmente isso não aconteceria mais, e o casamento foi adiado indefinidamente. Eles disseram que ainda estavam juntos e que continuariam juntos no futuro próximo, mas, devido a circunstâncias inevitáveis, o casamento precisava ser adiado.
Eu não sei como as pessoas reagiram a essa informação, porque os comentários foram desativados naquela postagem. Sendo honesta, eu me sinto meio mal por eles, porque embora tenham me tratado mal, tenho certeza de que foi muito difícil para eles tomarem a decisão de adiar o casamento também. Embora eu nem tenha certeza de quanto dessa decisão foi deles, já que estou bastante certa de que o pai de Rigji e sua empresa de relações públicas tiveram muito a ver com essa decisão. Eles se preocupam muito com sua imagem e reputação e farão qualquer coisa para protegê-la, então, provavelmente, essa é uma grande parte da razão pela qual tiveram que adiar o casamento. Nas últimas semanas, recebi centenas e centenas de mensagens e e-mails de várias pessoas que foram maltratadas pelos pais de Rigji, e para minha surpresa, não eram apenas ex-funcionários. Eles até cortaram laços com vários membros da família que não se encaixavam na imagem de uma família aristocrática perfeita. Por exemplo, o pai de Rigji não fala mais com seu irmão, porque ele se afastou da vida corporativa e decidiu trabalhar em uma fazenda, e isso é o que ele ainda faz. Infelizmente, o pai de Rigji não considera isso um trabalho respeitável, então eles não estão mais em contato há vários anos. Eu nem sabia que o homem tinha um irmão, é assim que eles o tratam. É muito estranho para mim que, apesar de terem crescido com dinheiro, ajam como se isso fosse a única coisa que importa e estejam dispostos a cortar pessoas de suas vidas se não se encaixarem na imagem que estão tentando cultivar. Acho que de certa forma faz muito sentido que sejam donos de uma empresa de relações públicas, porque são incrivelmente superficiais e só se importam com as aparências. Pessoalmente, estou feliz que eles não gostem de mim, porque acho que sou real demais para eles. E agradeço às estrelas da sorte por eles me odiarem o suficiente para arruinar completamente o relacionamento comigo, porque agora nunca mais preciso falar com eles novamente. E mesmo que minha filha se case com o filho deles, vou garantir que mantenha distância de todos eles, não apenas dos pais dele. Atualização 4. Oi a todos! Vários meses se passaram desde que fiz a postagem contra os futuros sogros da minha filha, e o negócio deles pode ter se recuperado, mas, infelizmente, isso custou a relação com os filhos. Como eu já havia adivinhado, a razão pela qual tiveram que adiar o casamento foi porque os pais de Rigji acreditavam que seria ruim para sua imagem se casar enquanto estavam no meio de tanta controvérsia. No entanto, acho que eles se cansaram de esperar. Depois de cerca de 3 semanas, eles simplesmente não queriam mais ficar presos à nossa briga. Então, os dois decidiram fugir e postaram online sem avisar ninguém. Isso foi outra controvérsia, e eventualmente resultou no pai de Rigji deserdando-o. Mas eu realmente não acho que ele se importe, porque ele e Meghan decidiram que vão começar seu próprio negócio. Eles podem não ganhar tanto, mas vão ser felizes. Sei disso porque há cerca de um mês, eles vieram até minha porta para se desculpar. Eles me disseram que estavam antagonizando a pessoa errada e que não queriam mais que eu me sentisse como a vilã, porque eu realmente não era. Se é que havia alguém fazendo sentido nessa história, esse alguém era eu, e eles estavam realmente arrependidos por tudo que me fizeram passar. Eles confessaram que foram doutrinados e manipulados pelos pais de Rigji, e ele não queria perder a fortuna que seus pais lhe deixariam como herança, o que meio que faz sentido, porque eu não acho que teria renunciado a isso se estivesse no lugar dele. Mas eventualmente ele percebeu que estava se tornando como seus pais, e Meghan também se sentia terrível por essas coisas. Então decidiram tentar consertar as coisas comigo. Eles não se importavam mais com a herança, e tudo o que queriam era reparar o relacionamento comigo e viver suas vidas em seus próprios termos, porque estavam cansados de ser marionetes dos pais de Rigji. Demorei um pouco para perdoá-los, mas eventualmente perdoei, porque mesmo quando o pai dela faleceu, eu não tinha ninguém além da minha filha, e até hoje não tenho ninguém além dela. E desta vez senti que o pedido de desculpas era genuíno. Eles não esperavam nada de mim, nem mesmo esperavam que eu os perdoasse, mas eu perdoei. Estamos tentando trabalhar em nosso relacionamento, porque obviamente, há muitas rachaduras aqui, mas espero que consigamos fazer isso funcionar. Estou feliz com a maneira como as coisas aconteceram e espero que melhore no futuro. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.